O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns diz que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu caro diácono. Meus irmãos, hoje a gente tem uma passagem no Evangelho que é central nos Evangelhos, não há dúvida. A gente observa até ele do início ao fim, assim, a construção, é como se estivesse bem no centro ali, um núcleo, com uma pérola preciosa escondida no Evangelho. Está narrado nos 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas, cada um com suas nuances, seus detalhes. Eu queria chamar a atenção, mas já antecipo dizendo isso. A gente vê ali como que um centro do Evangelho, porque tem um convite a todos nós a seguir Jesus. Nós temos ali no início Jesus chamando os pescadores a serem pescadores de homens, né? Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo, seguiram a Jesus. Depois a Mateus, o mesmo convite. Bem aqui no centro ele convida quem quiser, se alguém quiser me seguir. Por isso, um texto muito importante. Mas aí o contexto de cada um, né? De cada evangelista, como ele narra, em que momento Jesus deu essa informação. Antes ele pergunta nos 3, o que o povo anda dizendo de mim? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de, antes de fazer esse convite, que é um convite exigente, Jesus perguntar o que o povo anda dizendo, o que vocês estão ouvindo aí? Aqui no evangelista Lucas tem um detalhe que os outros não trazem. Diz que Jesus estava rezando. Sempre Lucas coloca Jesus em oração. No batismo, a gente tem a narrativa dos 3 evangelhos. O único evangelho que diz que enquanto Jesus rezava, o Espírito desceu sobre ele. Lucas gosta de mostrar um Jesus orante. Está sempre em oração. Sempre se recolhendo em oração. Mesma coisa na transfiguração. Nos 3 a gente tem um relato da transfiguração no alto do monte. Lucas é o único que diz que enquanto Jesus rezava, ele se transfigurou, ficou brilhante como o sol. Então aqui também, Jesus estava rezando num lugar retirado, recolhido ali, quase que um retiro mesmo, né? E os discípulos com ele. E aí Jesus volta e faz essa pergunta, para mostrar que ela é fruto da oração de Jesus, da sua comunhão com Deus, do momento em que ele tem que ir formando seus discípulos, ele tem algo a ensinar, e parece de fato ser essa motivação, porque Jesus pergunta assim: que diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou, né? Diz nossa tradução aqui. O que vocês estão ouvindo aí, hein? Do povo ao meu respeito, o que vocês têm a dizer? Meus irmãos, por que será que Jesus perguntou isso, né, aos discípulos? Será que Jesus estava fazendo tipo uma pesquisa de opinião pública, né? Igual de vez em quando a gente vê, né, pesquisa aí sobre os políticos gostam de fazer, para ver se estão sendo aprovados ou não. Será que Jesus estava querendo saber isso? Se o povo estava gostando ali da sua mensagem, dos seus milagres e tudo? Claro que não. Nós conhecemos um pouquinho Jesus, iremos conhecer cada vez mais, e nós conhecemos o suficiente para saber que não era essa a motivação de Jesus. Primeiro, porque Jesus não
ele não se movia pela opinião pública. Não era esse o motor dele, não era isso que o movia, né? Ele não estava preocupado se o povo estava gostando ou não. O desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Eu apenas transmito a vocês aquilo que o Pai me mandou, não é isso? Então, nós sabemos que não era essa a motivação de Jesus, certamente não foi por isso então. Será que e um outro motivo que confirma que não foi por isso? Jesus não precisava desse tipo de informação. Ele não precisava perguntar aos discípulos para saber o que o povo dizia dele ou o que o povo achava dele. Porque Jesus, a gente aprende pelo Evangelho, conhecia os corações dos homens. E ele sabia bem o que todo mundo pensava. Então ele não precisava perguntar para saber, ele sabia. Meus irmãos, se Jesus sabia, então por que ele pergunta? Por que ele pergunta aos discípulos, quem diz o povo que eu sou, hein? O que vocês estão ouvindo aí? Ele está perguntando, não é para ele saber, porque ele sabe. Ele está perguntando porque ele quer ver se os discípulos estão atentos. Eu sei, mas vocês sabem? Eu estou percebendo tudo à minha volta, mas vocês estão percebendo? O que vocês andam ouvindo aí de mim? E aí os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, outros que és Elias, outros acham que você é um dos antigos profetas que ressuscitou. Sempre coisas grandiosas, né? Sempre grandes personagens. Elias, João Batista, um dos profetas, sempre coisas boas, grandiosas. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, sempre ele, né, como porta-voz ali dos 12, sempre ele que toma a iniciativa, responde, o Cristo de Deus. O que significa isso? Cristo, a palavra Cristo, significa ungido. É a tradução do hebraico Messias, né? Então, são todos sinônimos. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, que se torna até um sobrenome, né? Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, né? Jesus é o ungido, ou seja, o consagrado por Deus. Alguém que foi enviado por Deus com uma missão. O povo de Israel esperava um Messias, seria isso, um ungido, um enviado por Deus, um filho de Davi, que iria restaurar o reino de Israel, como na época do rei Davi. Esse era o Messias esperado, traduzido do hebraico para o grego, o Cristo, né? Seria esse que eles esperavam. E aí Pedro diz, você é esse Cristo esperado pelo povo de Israel, é o Messias, é o ungido, o enviado de Deus, o consagrado de Deus, é mais que profeta, portanto, né? E aí Jesus, depois na sequência, ele proíbe que contem alguém, não falem nada para ninguém. Não foi só uma questão de humildade, né? Quando a gente não quer, né? Não conta para ninguém, não. Proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus proibiu que contassem que ele era o enviado de Deus? Qual a lógica disso? A sequência nos mostra. É porque Jesus precisava ainda formar os discípulos e depois as multidões sobre que tipo de Messias ele era, que tipo de Cristo ele era. Porque o povo esperava um rei como o filho de Davi, que iria governar pela espada, iria matar os inimigos, iria restaurar o reino de Israel. Claro, quem não vai querer? Esse é o Messias que queriam e esperavam, e os próprios discípulos também. Então Jesus fala, olha, tudo bem, eu sou o Cristo de Deus, não falem para ninguém. E ele começa a ensiná-los. E é justamente nesse momento, depois que ele faz o chamado, ele diz assim, essa palavra é central no Evangelho, o Filho do Homem, que é ele, Jesus, ele se chama assim, justamente para ressaltar a sua humanidade. Filho do homem era uma expressão típica dos judeus, não? Quando falava, o que é aquilo? É um filho de homem, é uma pessoa, um filho de Adão, né? Seria uma outra tradução, um filho de Adão. Qualquer filho de Adão sabe fazer isso aí, ou seja, qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Essa é a palavra, ele fala, o Filho do homem, ele deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, ou seja, pelas autoridades, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, como eu disse, sabia tudo que iria lhe acontecer e já antecipa e anuncia isso aos discípulos, que ele deve sofrer muito e ser rejeitado, ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Eu gosto de fazer essa distinção também entre sofrer e ser rejeitado. Todos nós sofremos, e para conquistar alguma coisa a gente sofre. Um jovem que esteja fazendo aí uma universidade, uma faculdade, ele vai sofrer muito, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, fazer trabalho, acordar cedo, ir para as aulas, ter disciplina. Depois, no final, ele se alegra lá na formatura, levantando lá, né, o diploma dele. Olha como eu sofri para conquistar isso aqui, né? Mas o tempo todo a família dele está com ele, os amigos ali torcendo, todo mundo estimulando.
Um atleta, qualquer atleta, também quantas privações, quanta disciplina, quanto treino, né? E tem que ter uma vida regrada para poder conquistar lá uma medalha de ouro, um troféu em alguma coisa. Depois também, olha, quanto eu sofri para conquistar isso aqui, mas o tempo todo ali patrocinado, todo mundo torcendo por ele, enfim. Uma coisa é sofrer, outra é ser rejeitado. Jesus não apenas sofreu, ele foi rejeitado pelo seu povo. Não era o Messias que esperavam, enfim, então foi rejeitado. Foi morto e ressuscitou o terceiro dia. É isso que ele anuncia. Por isso ele está falando para os seus discípulos, como se estivesse dizendo, vocês têm que saber a quem vocês estão seguindo. Eu quero ir informando vocês, para vocês saberem para onde eu estou caminhando, para que vocês estejam dispostos a vir comigo. Quem não quer seguir um rei glorioso, que vai vencer a tudo e a todos, que vai governar soberano, para você sentar à direita, à esquerda dele na sua glória? Quem não ia querer? Mas quem está disposto a ir com Jesus até aqui? Descer até o vale da morte, sofrer com ele, ser rejeitado, enfrentar tudo que ele enfrentou. Então, esse é o convite que Jesus faz aos discípulos, e na sequência ele faz também a nós. Se alguém quer me seguir, não pense que vai receber honras, glórias, títulos, privilégios, não. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Esse é o convite. E tem um próprio também de Lucas aqui, como eu falei lá que tinha no início Jesus rezando, aqui também tem algo que é típico de Lucas, só ele tem, e em vários momentos aparece a cada dia. Os outros dizem, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Lucas diz, quer dizer, ele coloca, né, nas palavras de Jesus, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Então, é assim que nós devemos seguir a Jesus, tomando a nossa cruz e seguindo com ele. E saber que sem Jesus a nossa vida também vai ter suas cruzes, mas elas vão ser sem sentido, vão nos encher de angústia, de amargura, de revolta, mas se nós tomamos nossa cruz e caminhamos com Jesus, ela fica leve, o fardo fica suave, porque Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. E a nossa cruz ganha sentido unida à de Cristo. O nosso sofrimento ganha sentido unido ao sofrimento de Cristo. Se nós sofremos com Cristo nós seremos glorificados. Digna de fé é essa palavra. Em vários momentos ela se repete no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, quase como que um refrão. Merece fé essa palavra. Se com ele morremos, com ele nós ressuscitamos. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então, tomemos nossa cruz e sigamos a cada dia com Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Vamos entender essa palavra, né? Perder a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos de nosso Senhor. Eu gosto de fazer uma comparação, já fiz aqui em outras ocasiões. Quando o povo hebreu, o povo de Israel, era escravo no Egito, Deus suscitou Moisés para libertá-los, o povo lá era escravo. É como se Moisés dissesse para o povo assim, olha, quem se apegar ao Egito, vai perder. Mas quem estiver disposto a abrir mão da vida que tem no Egito e vier comigo, vai passar por sofrimentos, tem um deserto para atravessar, um mar vermelho para atravessar, e 40 anos no deserto, mas vai reencontrar uma vida nova, uma vida de liberdade, numa terra onde corre leite e mel. Quem se apegar ao Egito vai perder, mas quem estiver disposto a perder tudo e vir comigo, vai reencontrar essa vida nova. Tudo aquilo é uma imagem, tudo aquilo é um símbolo do que é a nossa vida. Jesus é esse que vai à nossa frente. Como Moisés foi à frente do povo com o cajado, Jesus vai à frente com a sua cruz e nos chama a ir atrás dele, tomar nossa cruz e ir. E ele atravessa não o mar vermelho, mas o vale da morte. Atravessa o deserto desse mundo e nos conduz à verdadeira terra prometida, que é a vida eterna. Então não há dúvidas de que vale a pena seguir esse convite de Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos